Bom, o segundo tecido da aula de hoje, então, é o tecido conjuntivo. A gente viu agora mesmo que o tecido epitelial é um tecido que tem pouca matriz extracelular. Trazendo de novo esse conceito, é aquela estrutura que fica fora das células. É o ambiente que a célula está inserido, que também vai fazer muita influência nas funções, na fisiologia desse tecido, tá bom? Então o tecido conjuntivo, por sua vez, ele tem uma função de preenchimento e sustentação no corpo, né? Ele é um tecido que tem uma maior quantidade de matriz extracelular e além dessa matriz extracelular, esse tecido também tem algumas fibras, porque esse é um tecido também que necessita de elasticidade, ele necessita manter determinadas regiões do corpo maleáveis para que as funções que essas regiões do corpo executam sejam executadas de uma maneira eficiente, né? Então, por exemplo, esse tecido apresenta fibras colágenas, que tem como principal componente o colágeno, que dá essa maleabilidade para o tecido, as fibras elásticas, que dão essa elasticidade para o tecido, que são compostas por elastina, uma proteína também, e as fibras reticulares, que vão ancorar nesse tecido os vasos sanguíneos. Essas fibras reticulares, elas também têm na sua composição colágeno e alguns lipídios, algumas gorduras que vão facilitar esse processo de sustentação. Beleza? O tecido conjuntivo, ele também tem algumas células específicas. Lembra que eu falei para vocês que o tecido tem células e matriz extracelular? Como, por exemplo, fibroblastos, que são células que vão expressar, que vão produzir a matriz extracelular, mastócitos e macrófagos que estão associados à defesa do corpo no ambiente desses tecidos, certo? Eles são divididos principalmente em dois tipos de tecidos conjuntivos. O tecido conjuntivo propriamente dito, aqui eu coloquei as iniciais desse tecido para facilitar o nosso entendimento, e o tecido conjuntivo especializado, que também vão ser trabalhados durante toda a fisiologia dos sistemas do corpo humano. Então hoje a gente vai entender que eles se localizam como tecido conjuntivo, mas as especificidades de cada tecido também vão entrar nas aulas de fisiologia, beleza? Bom, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele é dividido por sua vez em tecido conjuntivo frouxo, que é o tecido do peritônio, ou seja, das cavidades do abdômen, entre os órgãos. É o tecido que permeiam os órgãos que estão localizados no abdômen. O tecido conjuntivo denso, por sua vez, ele pode ser modelado, que é o tecido dos tendões, ou não modelado, que é o tecido da derme. Lembra que no começo dessa aula eu falei para vocês que a pele ela é um órgão, porque na nossa pele existem vários tecidos. Um exemplo deles, o tecido epitelial e o tecido conjuntivo e também o tecido adiposo, que é um tipo de tecido que está presente na pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, por exemplo, beleza? Bom, o tecido conjuntivo especializado, por sua vez, também se divide em alguns outros tipos de tecidos, que são tecido adiposo, tecido ósseo, tecido hematopoético, tecido sanguíneo e tecido linfóide. Brevemente, cada um deles. O tecido adiposo são as células de gordura, as células que acumulam, reservam gordura, que reservam lipídios. Estão associadas a controle da temperatura no corpo. São aquelas células que fazem o corpo permanecer com o calor naquelas regiões, certo? Lembrando que o tecido adiposo a gente vai retomar em fisiologia. O tecido ósseo, que é o tecido que compõe os nossos ossos, certo? O tecido hematopoético, que é o tecido de produção das células sanguíneas, ou seja, é a medula óssea. A gente também retoma esse conceito quando a gente fala de sistema cardiovascular, células tronco, a gente vai falar da produção das células na medula óssea. O tecido sanguíneo, que é o tecido da corrente sanguínea, já quando essas células estão maduras, quais são esses tipos celulares e qual é a função de cada uma delas. E o tecido linfóide, que seria no nosso corpo o tecido responsável pelas principais defesas do organismo. Bom, pessoal, essa então foi a nossa primeira análise geral da disciplina de histologia e o entendimento dos dois primeiros tecidos, que é o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Na sequência, a gente vai trabalhar o tecido muscular e o tecido nervoso.